Eu tenho o desejo nessa noite de que Deus me permita traduzir com as palavras o sentimento, as verdades, a percepção que Ele trouxe para o meu coração nesses dias. E eu creio que a voz do Espírito Santo, ela faz algo que nenhuma voz humana faz. Enquanto uma palavra ela é pregada, o Espírito Santo se encarrega de, em cada lugar, encaixar como uma peça bem ajustada dentro do coração de cada um, de forma diferente, segundo as suas necessidades. E eu quero pedir para vocês repetirem junto comigo: Senhor Jesus, toma meu coração. Eu declaro que ele é uma terra boa para receber a tua palavra. Me dá mente para compreender, coração para se dobrar e um caráter firme para sair daqui e praticar essa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Eu pedi permissão para o pastor para fazer uso de uma linguagem, que não é usual, aqui. O pastor não costuma usar essa Bíblia, mas é uma Bíblia que eu gosto bastante. Algumas pessoas que façam a leitura dos livros do John Bevere talvez já tenha feito uso dessa linguagem. É a Bíblia A Mensagem. Ela faz uso de paráfrases. E como o maior desejo do meu coração é que essa mensagem seja muito bem compreendida, eu vi nessa linguagem uma maneira mais fácil de traduzir o que eu quero dizer. Então, pedi permissão ao pastor para usar essa linguagem e peço permissão para vocês também. Eu queria começar essa palavra compartilhando uma frase, na verdade 2 frases, que eu li de um livro que o autor não quis. Ele escreveu o livro sobre oração e ele não quis registrar o seu nome. Então esse livro foi publicado como autor um cristão anônimo. Então eu vou mencionar autor um cristão anônimo porque foi assim que ele se autodenominou quando escreveu esse livro. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa frase. Verdadeiramente todo aquele que ora põe à prova não a Deus, mas a sua própria vida espiritual. O fracasso na oração é devido às falhas do coração. Autor, um cristão anônimo. Essas frases mexeram muito com o meu coração, porque quem de nós, nas nossas práticas de oração, não sentiu dificuldade, não se sentiu vencendo nisso, ou se sentiu sendo resistido de alguma forma, E dentro desse conflito que nós passamos, na nossa vida de oração, muitas vezes nós tentamos identificar a falha. Por que minhas orações não estão sendo respondidas? Por que Deus não me ouve? Quem nunca se fez essa pergunta, Então esse autor, ele nos traz essa reflexão, O fracasso na oração é devido a falhas do coração. E quando nós oramos, nós não pomos Deus à prova. É a nossa vida espiritual que está sendo provada. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês. O título dessa palavra é 4 pedidos e um consentimento. Eu vou fazer uso de um fragmento de texto que está em Mateus 8, a partir do versículo 18. E eu já vou dar um resumo aqui para vocês do que a gente vai ver, para que vocês possam me acompanhar ao longo do texto. Nesse fragmento de texto, nós temos 4 personagens. A gente vai observar um religioso, um seguidor, os discípulos e os demônios. E esses 4 personagens se aproximam de Jesus para fazer um pedido. E eu quero que sempre que eu mencionar um pedido, que vocês façam um entendimento como uma oração. E esses 4 personagens fazem um pedido e cada um deles recebe uma resposta diferente de Jesus.
Ao religioso, Jesus faz uma pergunta. Ao seguidor, ele faz uma recusa. Aos discípulos, uma repreensão. E aos demônios, um consentimento. E eu queria meditar junto com vocês o que tinha de diferente no pedido desses 4 personagens, principalmente o último, né? Os demônios receberam de Jesus um consentimento, enquanto os discípulos receberam de Jesus uma repreensão. Então a gente vai meditar sobre isso. Eu queria ler junto com vocês. Não sei se o Vitor pode colocar para mim. Mateus 8, já está. Essa é a linguagem da Bíblia, a mensagem. Me acompanhe então pelo telão. Percebendo a multidão de curiosos, que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Eu quero contextualizar para vocês bem rapidamente que esse sair dali vinha de uma maratona de pregações que Jesus vinha fazendo, né, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, é o Sermão do Monte. Então Jesus desce do monte aplaudido, ovacionado pela sabedoria que ele tinha compartilhado, e ao descer do monte ele encontra um leproso, e o leproso também faz um pedido: Senhor, se queres, podes limpar-me. E Jesus diz: quero, fica limpo. E depois ele parte para Cafarnaum, encontra um centurião romano que apresenta a Jesus um pedido também. Eu tenho um servo que está doente e eu sou pessoa sujeita à autoridade. Primeiro Jesus diz: eu vou lá curar. E ele diz: não precisa, porque eu também sou pessoa sujeita à autoridade. Eu tenho soldados no meu comando. Eu digo: vai, eles vão. Digo: vem, eles vêm. Então eu sei que se o Senhor enviar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus admira a fé desse romano e diz que nunca tinha visto em Israel uma fé como aquela. Então eu destaquei esse contexto, que é o anterior ao texto que eu li, para mostrar para vocês 2 bases, né? O leproso disse uma coisa: Senhor, se queres, pode limpar-me. E isso demonstra um dos pilares da oração, uma das bases. A vontade de Deus precisa ser observada quando nós nos apresentamos diante dele para fazer um pedido, né? E Jesus disse: quero, fica limpo. Então a vontade de Deus faz toda a diferença no contexto da oração, quando a gente busca uma resposta. E o romano, ele se moveu por meio de fé em cima de um princípio de reconhecimento de autoridade, né? E isso tocou Jesus profundamente, porque Jesus já tinha se disposto a ir com ele, mas ele disse: não precisa. Se você enviar uma palavra, um comando, eu sei que tem autoridade naquilo que você vai dizer, é suficiente para a cura chegar lá. Então essa é uma outra base da oração, é o reconhecimento da autoridade que há no nome de Jesus para realizar qualquer coisa. E agora a gente pode seguir em frente no nosso texto aqui. Então vocês já entenderam que ali é depois desse contexto, depois do Sermão do Monte. Assim foram para o outro lado do mar, a convite de Jesus, né? À saída, um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto, como Jesus sempre é, né, gente? Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumo ficar nos melhores lugares, nas melhores hospedagens. E Jesus faz uma pergunta para ele: você está disposto mesmo a ir? E eu queria fazer essa pergunta para vocês também, porque é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias: até onde eu estou disposta a ir seguindo Jesus? Muitas pessoas que começam uma caminhada, elas param essa caminhada no meio, porque criam uma ideia errada de qual é a estrada e qual o destino ao qual Jesus vai conduzir a vida delas. E quando elas se deparam com os primeiros embaraços, os primeiros empecilhos,
Quem nunca teve essa sensação, começou a seguir Jesus naquela empolgação e de repente você percebeu que o evangelho não é coisa muito simples? Que talvez a tua vida tenha entrado em lugares de batalha que antes talvez você não tinha. Porque agora no mundo espiritual você, como dizem alguns pregadores, você é figura carimbada. Porque você recebeu o evangelho. Porque agora você tem Jesus. Então, diante de um desejo de seguir Jesus para qualquer lugar, nós precisamos nos perguntar até onde estamos dispostos a ir. Até onde Ele pode nos levar. E se o caminho for escorregadio, e se o caminho for escuro, se o caminho trouxer perigos e me causar medo, eu vou desistir, eu vou parar. Então Jesus, como sempre, Ele é honesto, Ele foi honesto. Olha, nem sempre eu tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, talvez na Bíblia de vocês esteja escrito assim. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, Ele é muito honesto com a gente em dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E isso nos leva a querer também viver uma vida de honestidade com Deus. E se hoje eu não estou disposto a ir numa medida maior, que a presença de Deus me traga a capacitação para continuar, porque a força para continuar, ela vem do Senhor. Amém? Então eu queria que a gente pudesse meditar a respeito do que é ser um religioso, né? Religioso é alguém que tem muito conhecimento da lei, mas tem pouco relacionamento, ou nenhum relacionamento com a pessoa de Jesus. E no Sermão do Monte, uma das coisas que Jesus ensinou, que está lá em Mateus 6, é: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Oração, antes de qualquer coisa, é relacionamento com Deus, né? Por que muitas vezes nós fracassamos na oração? Muitas vezes fracassamos porque queremos o resultado na oração de um relacionamento que nós ainda não alcançamos com Deus, né? A gente quer resultados de coisas que a gente nunca experimentou, nunca gastou tempo para inclinar, né, os nossos ouvidos para tentar conhecer, em primeiro lugar, qual é a vontade desse Deus para a minha vida. A gente muitas vezes faz um convite para Jesus entrar, e quando Ele está dentro, a gente não sabe o que fazer com a presença dEle. É como convidar uma pessoa e Jesus se torna um estranho sentado no sofá da casa. Já convidaram alguém que você não tinha relacionamento, você estava ali doido para alguém, outra pessoa chegar, que você não tinha mais assunto com aquela pessoa? Muitas vezes assim somos nós, né? Mesmo diante do serviço a Deus, né? Caminhando com Deus, muitas vezes nos vemos limitados na intimidade, no relacionamento, né? E isso é uma reflexão para nós hoje, isso é uma reflexão para mim. Eu precisei passar pelo processo de tomar uma decisão, porque, de fato, filho de crente não é crentinho. E os meus pais se converteram quando eu ainda era uma criança, mas eu entendi que eu precisava de um processo de intimidade, de aproximação, de relacionamento e decisão minha por Jesus, né? E eu fui num retiro ainda na minha adolescência e eu tinha muitas barreiras, muitos entraves emocionais. Aqui diz: quando tu entrares no quarto, chama teu pai em secreto. Eu não conseguia pronunciar essa palavra em oração, saindo de dentro de mim com verdade, com intensidade, como quem entende que realmente é cuidado por Deus. E nesse retiro eu estava como um personagem de desenho, né? Todo mundo à minha volta estava recebendo uma coisa de Deus
Mas eu tinha tantos bloqueios em mim, e agora vocês vão achar que eu estou mentindo, mas um dia minha família vai vir aqui para comprovar que é verdade. Eu tinha tanta dificuldade dentro de mim, eu tinha tanta timidez dentro de mim, que eu não conseguia levantar a mão para louvar a Deus no culto. Mesmo tendo crescido na igreja, eu tinha acumulado em mim tantos entraves, que o momento do louvor era uma coisa que me constrangia. Eu sentia Deus ali, mas eu não conseguia me expressar para Deus. Era como se eu tivesse bolas de ferro nos meus braços. E talvez isso seja alguma coisa com quem alguém é que se identifique, porque cada um carrega uma história. E se você sente assim, hoje é uma boa noite para ficar no chão dessa igreja, essas bolas de ferro. E foi essa experiência que eu vivi naquele retiro. As pessoas todas da minha volta recebendo Jesus de alguma forma, umas rindo, outras chorando. E eu queria como se, assim, via alguém sendo batizado, era como se eu quisesse ver, é aqui que pega essa oração. E eu queria, de alguma forma, chegar nesse lugar onde Jesus pudesse me tocar, mas era como se alguma coisa me impedisse de viver uma experiência com Deus. Mas naquele dia, naquele retiro, eu acho que o que os pentecostais dizem estava acontecendo comigo. Jesus já tinha me pegado. E dentro do meu coração tinha uma expectativa, uma sede genuína. E por mais que à minha volta tivesse acontecendo um monte de coisa que eu não sentia acontecendo por mim, em mim, dentro de mim tinha uma sede, dizendo: Jesus, que seja hoje, que eu sinta a tua presença hoje, de um jeito que eu nunca senti. E aquele culto terminou, e tudo que eu não tenho de extrovertida, eu tenho de determinada. E eu estava tão determinada que Jesus marcasse minha vida, que o culto acabou. Eu falei: eu não vou pro alojamento, não vou. Eu vou ficar aqui. E sinceramente, eu ia dormir sentada naquela cadeira. E Deus sabe que eu ia fazer isso, porque eu sou desse tipo. E fiquei ali, sentei. Algumas pessoas já tinham saído, o culto já tinha acabado. E de repente, eu não sei te dizer onde começou aquilo ali. Só sei que a presença de Deus começou a encher o lugar que já estava vazio de algumas pessoas. E o Espírito Santo começou a se derramar sobre aqueles que estavam ali. Eu sei que naquela noite, aquele acampamento de jovens virou uma revolução do Espírito Santo. E a minha vida foi tocada por aquela graça de Deus. E depois daquele dia não teve volta mais. E tudo aquilo que era religião da minha vida se tornou relacionamento. E um dia eu estava sentada no culto numa igreja, da minha igreja, era uma quarta-feira, um culto comum. E eu era tão filha dos meus pais, que para o meu pastor eu nem tinha um nome, eu era filha do Jorge. E esse momento de transição que precisa acontecer na vida de cada cristão, quando você já não é mais só o filho de um cara que é crente, você se torna um crente. E Deus estava me fazendo isso. E naquele culto de quarta-feira o pastor falou: a filha do Jorge, Deus está me mostrando que tem olhos pretos nas tuas costas. Muitos olhos pretos nas tuas costas. Mas Deus está mandando eu te dizer que os olhos dele são maiores e mais fortes sobre a tua vida. E naquele dia, eu tive um entendimento do amor de Deus pela minha vida, de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E naquele dia, eu aprendi a chamar Deus de Pai, de um jeito que era verdade para mim. E essa foi o começo, esse foi o começo, né, de uma quebra de uma religiosidade. Eu queria comparar aqui pelo texto a vida de Simão com a vida de um religioso. Um dia ele decidiu fazer um convite para Jesus jantar na casa dele. E vocês devem conhecer o texto.
E juntamente com as pessoas que estavam lá, chegou uma mulher com um vaso de alabastro e começou a adorar Jesus de forma extravagante, exagerada, uma forma que a gente admira e celebra, né? Mas para aquele fariseu, ele começou a pensar, se esse fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, porque é cheia de pecado. E Jesus falou para ele: Simão, cheguei aqui na tua casa, você me convidou para jantar, mas desde que eu cheguei aqui você não me deu água para lavar os pés, você não me cumprimentou com um beijo, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e secar com seus cabelos, e trouxe um nardo caríssimo para ungir os meus pés. Então, isso é uma reflexão que a gente precisa trazer para nós, porque às vezes nós somos bons de promover encontros religiosos. Até convidamos Jesus para entrar, mas uma vez que Ele está dentro, nós não sabemos ter uma atitude, um comportamento de adoração. Porque não desenvolvemos um relacionamento com a pessoa do nosso Deus, com aquele a quem nós adoramos. E isso é um desafio que a gente precisa vencer diariamente. Porque religião não pode ser um rótulo nas nossas costas. Nós precisamos viver essa paternidade de Deus na nossa vida e não abrirmos mão de um relacionamento com Ele. Amém? Segundo personagem que eu gostaria de ver com vocês é do seguidor. E aí eu peço para o Vitor colocar novamente ali para mim a exposição a partir do verso 20. Verso 20 não, a partir do 21. Outro seguidor pediu: Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me. Busque a vida. E nesse personagem aqui eu quero observar com vocês, porque muitas vezes, na nossa caminhada, como seguidores de Jesus, que também somos tentados a querer parar por um momento e pedir alguns dias. E muitas vezes no desafio de carregar a necessidade de enterrar alguma coisa que se perdeu na nossa vida, que era o caso desse seguidor, algo que morreu. Ele não tinha como avançar para as coisas novas que estavam diante dele, por causa do peso de algo que ele sentia que precisava enterrar. E quem nunca viveu isso, né? Faz parte da experiência de estar vivo, perder, enterrar alguma coisa, alguém. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi com a minha família, né? Minha mãe não é a mais viva, mas nessa ocasião nós estávamos ali juntos, vivendo uma grande dificuldade. Morávamos num lugar que era muito difícil para nós. E um dia vivemos uma experiência ruim, desafiadora. E eu nunca tinha visto a minha mãe chorar, não tenho lembrança. Mas naquele dia me marcou, porque ela estava chorando e ela fez uma oração bem simples. Ela falou: Senhor, até quando? E ela estava grávida de gêmeos naquela ocasião. E dentro de poucos dias nós vivemos duas grandes experiências que mudaram nossa vida. A minha mãe perdeu os filhos e nós recebemos a chave de um novo lugar para morar, que era uma coisa que a gente precisava muito, almejava muito. E aquele lugar para nós era como um palácio diante da realidade que a gente vivia. Mas nós entramos ali vestidos de luto por causa do que a gente tinha perdido. E muitas vezes é um desafio que a gente carrega quando a gente decide seguir Jesus. Porque as perdas vão acontecer, o luto pode acontecer, mas o propósito de Deus é sempre introduzir as nossas vidas num novo tempo. E o nosso desafio é abandonar toda a morte que nos prende, toda a perda que nos pesa e entrar naquilo que é novo de Deus. Foi muito difícil para minha família diante daquela grande conquista
se livrar daquele peso que o luto trazia para o nosso coração naqueles dias. Mas à medida que nós fomos colocando o nosso coração diante de Deus, com sinceridade, Deus foi nos ensinando a viver o tempo novo, apesar das perdas que nós tínhamos vivido antes. Uma outra reflexão que eu quero fazer com vocês é a respeito de ser um seguidor, mas a que distância, né? E eu queria trazer a referência da vida de Pedro, num momento muito singular. Foi quando Jesus estava sendo preso. E a Bíblia traz essa menção em Mateus 26, 54, que Pedro seguia Jesus, mas seguia de longe. Em algumas traduções diz, a uma distância segura. Então, muitas vezes a gente está satisfeito de ser um seguidor de Jesus, mas a que distância nós estamos seguindo Jesus? É de perto? Perto o suficiente para conhecer sua vontade? Ou continuamos seguindo, mas a uma distância segura, onde Ele não consegue tocar em nada daquilo que eu considero que é meu, que é importante para mim e que eu não quero que seja mexido de nenhuma forma? Muitas vezes é assim que a gente quer seguir Jesus, sem permitir que Ele toque em nada daquilo que a gente já elegeu como mais importante e que não pode ser alterado. E para surpresa, eu acredito que deve ter sido uma surpresa para Pedro naqueles dias, né, que antecederam a crucificação de Jesus, ele foi alertado pelo próprio Jesus. Diante de todas as coisas que estavam acontecendo, Jesus alertou para ele: Pedro, Satanás já pediu licença para te peneirar. E eu tenho intercedido por ti. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Então, isso aqui é uma reflexão para nós hoje. Pedro estava 3 anos caminhando com Jesus e ainda não tinha se convertido. Seguindo Jesus, muitas vezes de muito perto. E outras vezes, como nessa circunstância que antecedeu a crucificação, de longe. Mas ele ainda não tinha tido a real experiência que ele ainda teria com a pessoa de Jesus. E eu não digo isso como uma palavra de confronto, mas eu sinto que hoje é uma noite de oportunidade aqui. Em todos os lugares aqui ocupados por pessoas, eu sinto que Deus está trazendo para cada um de nós, diante dessas reflexões, uma noite de oportunidade, para que cada um de nós possa avaliar dentro da sua realidade quem você quer ser. E enquanto respiramos, temos tempo de mudar. Enquanto respiramos, temos tempo de alterar nossa trajetória. Pedro teve tempo de alterar a trajetória, se tornou um grande pregador do Evangelho. Então, por que fracassamos na oração muitas vezes? Baseado nessa experiência vivida pelo seguidor, a gente observa que muitas vezes queremos seguir a Jesus numa distância segura, sem conhecer e nem estar disposto a fazer a sua vontade, né? E muitas vezes, diante de uma oração, de algo que a gente quer muito, Deus vai nos dizer não. E eu não sei se em algum momento você já deixou o tempo passar e alguma coisa que Deus te disse não, lá na frente você chegou e falou: muito obrigada por ter me dito não. Porque a vontade de Deus é sempre perfeita. A vontade de Deus, ela é soberana e perfeita. Essa foi uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender. E ainda estou aprendendo. Mas hoje eu sinto meu coração muito mais tratado do que no começo dessas lições. Doía muito mais quando eu me via diante de uma negativa de Deus. E a caminhada foi me ensinando quantos nãos de Deus, eles edificam nossa vida em coisas que a gente nem imagina. E o tempo vai passando e a gente vai compreendendo. E eu queria fazer esse registro, essa reflexão com vocês, que em primeiro lugar, oração é relacionamento. Em segundo lugar, oração é querer.
que a sua vontade seja feita. E queria que a gente fizesse essa oração juntos, que é a oração modelo aqui, que eu vou utilizar algumas palavras aqui que estão fundamentadas nessa oração modelo. Vocês sabem qual é a oração modelo, né? Vamos fazer juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus nos deixou para imitar. E a gente vê em Mateus 6,10, um dos fragmentos dessa oração que a gente acabou de fazer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Conhecer a vontade de Deus é o que nos impede de desistir quando o caminho fica difícil. Conhecer por que Ele te chamou, ter dentro de você essa convicção de quem Ele é e do amor que Ele tem por você é o que te faz ficar. Porque alguns dias você vai ter vontade de sair correndo. Se alguém nunca te avisou, ou se você nunca sentiu isso, eu te digo por experiência minha. Muitas vezes tudo que a gente quer é pegar uma reta e correr sem parar. Mas esse sentimento de amor nos aprisiona para sempre. Uma vez que teu coração foi invadido verdadeiramente pelo amor de Deus, é ser livre e estar preso. É como eu consigo definir. É ser livre, você tem liberdade para ir. Mas eu duvido que você consiga ir muito longe, porque o amor de Deus nos traz de volta. Ele nos agarra de um jeito que, não importa a circunstância, a gente deseja mais. Eu queria meditar um pouco mais com vocês aqui a respeito do personagem que a gente encontra aqui na figura dos discípulos. Vitor coloca para mim a partir do 23. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação, e enquanto isso Jesus dormia. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio foi a ordem e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Eu vou até beber uma água porque com essa parte da palavra eu totalmente me identifico. Os dois próximos tópicos dessa mensagem, eles falam diretamente ao meu coração e enquanto eu falo aqui, eu quero que vocês entendam que à medida que eu falo, eu também estou sendo ensinada pelo Espírito Santo. Porque quem se considera um discípulo de Jesus aqui? Essa verdade é para nós. Eles estavam fazendo uma transição porque haviam sido convidados por Jesus para ir para outra margem. E muitas vezes é isso que Jesus faz com a gente, né? Ele nos convida para ir para outra margem, e isso pode significar muitas coisas na tua vida. Uma mudança de ciclo, começo de um tempo que você nunca experimentou, chegar do outro lado, pode representar muitas coisas para cada um de vocês que estão sentados aqui.
Só que Jesus muitas vezes não dá o spoiler do que vai acontecer no caminho, né? E no caminho tinha uma tempestade. E quando eles foram surpreendidos por aquele vento forte, por aquele mar agitado, o coração deles se apavorou diante daquilo e a Bíblia diz, né, que eles fizeram um pedido: salva-nos. Em algumas versões da Bíblia vocês vão encontrar: não te importa que pereçamos. E eu queria meditar com vocês sobre essa frase, né? Porque mesmo como discípulos de Jesus, nós podemos ocultar dentro de nós lugares de incredulidade. Ninguém vai saber. Às vezes você é um servo super habilidoso, super envolvido na obra, e ninguém vai saber que lá no oculto do teu coração tem um lugar de incredulidade. E muitas vezes as tempestades, elas trazem para fora, elas revelam esses lugares de incredulidade que nós carregamos. E foi isso que aconteceu com os discípulos aqui no meio dessa situação. E não é diferente com a gente. No meio do tempo ruim, qual que é a visão que nós temos de Jesus? Será que a gente olha para Jesus e a gente vê alguém que está adormecido no barco e que não se importa com aquilo que a gente está passando? Porque esse era o sentimento que os discípulos foram tomados dele, por causa do medo, né? E eu queria meditar com vocês a respeito do que significa ser um discípulo, né? Do hebraico a palavra é talmid, que significa aprendiz. E como aprendizes, eles estavam ali no meio daquela tempestade, tendo uma lição com o mestre. Em Provérbios 3:12 diz: pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Então os discípulos estavam tendo uma oportunidade ali, como cada um de nós nessa noite, de ter a visão ajustada de quem Jesus é. Eu vivi uma experiência muito marcante para mim, de ser convidada por Jesus para ir para uma outra margem. E enquanto eu estava indo, o barco se perdeu, tudo se quebrou, a tempestade ficou tamanha. E essa é uma das lições que eu carrego de muita força, assim, no meu coração. Eu estava muito sem direção e foi quando eu percebi que fazer concurso público era o que eu queria. E quem já fez isso aqui ou que está fazendo sabe que isso requer um investimento. E eu me vi sem nada e Deus me despertou para o fato de que eu tinha alguma coisa assim. E tudo que eu tinha naquele momento era um carro que eu tinha recebido de uma pessoa da minha família. Vendi aquele carro num acordo informal com uma pessoa que eu confiava muito. E peguei aquele dinheiro, aquelas primeiras parcelas que essa pessoa me forneceu e fui para Brasília para fazer um curso dentro da área que eu queria, que era para fazer a prova específica, né? Para aquilo que hoje é a minha profissão. E chegando lá, as coisas estavam fluindo muito bem, e aí eu tinha dinheiro para moradia, e de repente uma pessoa que tinha feito faculdade comigo falou assim: não, você vai ficar na minha casa, vai ficar na minha casa. Eu falei: Senhor, que bênção, não é que o Senhor me chamou para outra margem mesmo? E aí eu me vi com mais dinheiro para investir num segundo curso. E aí eu falei: vou investir num segundo curso. Peguei o dinheiro da hospedagem e investi no segundo curso. Já sabem o que aconteceu, né? Aí um belo dia eu tô lá fazendo um curso de manhã, um curso de noite, sem dinheiro de hospedagem, porque eu não precisava mais, sem preocupar com a alimentação, porque estava lá na casa dessa pessoa que me acolheu. E, de repente, o dia virou noite e eu já não podia ficar naquela casa. E eu já não tinha mais o dinheiro para ficar na hospedagem. E agora eu já me vi sem dinheiro para me alimentar. E eu ainda tinha alguns meses de curso para terminar. E eu falei: Senhor, o Senhor não me chamou para outra margem, Senhor.
O senhor não falou que eu podia vender esse carro e com esse dinheiro eu ia pagar essa situação? E lá no Rio a gente fala assim, desgraça não vem sozinha, né? Vem acompanhada. E para terminar a situação, a pessoa que tinha feito o acordo comigo não ia pagar as últimas parcelas do carro. Não ia. E eu estava lá em Brasília fazendo 2 cursos, terminando um doutorado, sem hospedagem, sem dinheiro, sem alimentação. Mas como eu falei para vocês no início, Jesus me pegou, não me pegou? E agora os lugares de incredulidade, os lugares de ausência de paternidade, aqueles sentimentos esquisitos, já não faziam parte da minha vida. E eu comecei a ver a maior tempestade que a minha realidade permitia naquela hora. E diante daquilo, eu falei, já que eu não posso comer, o que eu vou fazer? O que crente faz? É isso aí. Passei a jejuar. Se eu tentar te explicar como é que eu consegui fazer isso, não vou conseguir te explicar. Eu só fazia uma refeição por dia. De manhã, como eu não tinha dinheiro mais para passagem, eu tinha que acordar 1 hora antes, fazer um percurso de não sei quantos quilômetros. Brasília tudo é longe, quem já foi lá sabe. E eu ia a pé, voltava a pé, passava a tarde sentada numa praça, ou depois vinha descobrir que ninguém pedia acesso para entrar na universidade. Eu entrava fingindo que eu era aluna, né? Já que ninguém pedia passaporte, só para poder ter uma cadeira e uma mesa onde eu pudesse me sentar, para poder terminar de escrever a tese do meu doutorado. À noite, o pouco dinheiro que tinha, eu pagava a única passagem para ir para o outro curso. E voltava de carona com pessoas que eu fiz amizade no curso. E depois eu fiquei me perguntando, por que eu não peguei o dinheiro que eu tinha, voltei para casa, já que eu não tinha como me sustentar? E eu digo para vocês que eu nunca pensei nessa opção. Porque eu entendi que aquilo ali era um propósito para a minha vida. Não foi fácil dia nenhum. Quando eu voltei para casa, eu não tinha mais R$1. Tudo que eu tive, eu investi para fazer aquilo que estava no meu coração como um propósito. Uma amiga minha que estava morando fora do país, até hoje ela não sabe essa história. Ela foi no Rio, eu já tinha voltado. Depois de fazer esse curso, ela falou, a gente vai se encontrar no restaurante tal para matar a saudade. E eu não tinha R$1 no meu bolso. E eu falei para ela, não consegui desfazer as malas ainda da viagem, não vou conseguir te encontrar. E aquele dia muito marcou minha vida. Porque eu nunca cheguei a dizer para ela que eu não podia ir naquele encontro porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para sair de casa. Não tinha dinheiro nem para sentar naquele restaurante e fazer uma refeição com ela. Mas aquele dia me marcou porque eu sabia que eu tinha investido tudo que eu tinha, uma coisa que eu acreditava. E estava vivendo um dos piores momentos da minha vida. Mas hoje eu posso testemunhar aqui para vocês que no começo do ano seguinte, abriu o concurso para o Rio Grande do Sul. E quem passou? E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Porque a tempestade se levantou e eu precisei entender que se eu não tinha dinheiro para comer, eu podia jejuar. Se eu não tinha o suficiente para pegar o ônibus, eu podia andar até o curso. Eu podia fazer o que a força do Espírito Santo me capacitasse para fazer. Porque eu entendia que por causa do relacionamento, eu tinha um propósito para cumprir. E Ele não ia me deixar. Então eu queria dizer para vocês isso. Oração é a certeza de que Ele sempre nos ouve. Foi isso que Jesus disse quando orou para que Lázaro ressuscitasse. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve. E esse é o espírito de adoção que toma conta da nossa vida.
E eu creio, e esse é o clamor do meu coração, que esse espírito de adoção entre nos 4 cantos aqui e traga para dentro de você essa convicção de que você é amado. Porque talvez você esteja fracassando na oração não por causa das necessidades que você tem. E eu queria que você refletisse sobre isso. Porque muitas vezes queremos ser supridos em nossas necessidades, quando o que realmente precisa ser suprido em nós é a falta de certeza que Deus nos ama. Que o Espírito Santo traga esse selo para o teu coração. Porque dificuldade todos nós temos. Vai ter dia que vai te faltar alguma coisa. O Evangelho não é uma propaganda enganosa. Pode ser que você seja aprovado, que você passe por escassez, como a gente está estudando nas cartas de Paulo, fome, nudez, perseguição, necessidade, mas em todas as coisas, o Senhor nos fortalece. Amém? E na última etapa aqui para o pastor não me mandar sair. Eu queria meditar com vocês sobre os demônios. Eles foram os únicos que receberam consentimento. Vocês estão curiosos? Coloca para nós, Vitor, a partir do 28. Eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus, ainda não é a hora de te manifestares. Perto dali uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou. Podem ir, saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os cuidadores de porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido, aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Eu acho esse texto demais. Porque Jesus estava preocupado com a vida de 2 pessoas que precisavam ser libertas. E o povo daquela cidade estava preocupado com a manada de porcos. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. E eu queria aguçar o pensamento de vocês a respeito dessa experiência. Os demônios pediram permissão para Jesus para entrar na manada de porcos. E Jesus consentiu que eles fossem. E o primeiro ponto que eu queria observar com vocês é que muitas vezes uma vida liberta, ela traz junto com ela a necessidade da gente permitir que algumas coisas sejam lançadas no precipício. Na cultura judaica, o porco é um animal imundo, né? Então, nesse texto aqui, a gente percebe que aquilo que representava a impureza estava sendo lançado no precipício com a permissão de Jesus. E havia um povo naquele lugar se lamentando profundamente, porque eles estavam vivendo, tirando lucro de algo que era impuro. E muitas vezes, diante de uma necessidade que temos de viver uma vida liberta, tem coisas que a gente tem que permitir deixar ser lançada precipício abaixo. E não vai ser perda nenhuma. Muitas vezes, quando nós entramos na presença de Jesus, alguns relacionamentos, algumas fontes de lucro, que representam caminhos que não foram criados por Deus para nós, precisam ser lançados no precipício, sim. E diante de uma perda como essa, o valor de Jesus é incomparável.
Eles não tinham se dado conta de que eles estavam na presença do próprio Deus. E eles estavam preocupados com os porcos que tinham se perdido. Isso é algo para a gente refletir, pessoal. Qual que é o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Pelo que a gente está se lamentando diante da presença grandiosa desse Deus e tudo aquilo que Ele supre em nós? Você está chorando pelo que se foi? Que tipo de prática que você teve que deixar, que você está sentindo falta? Será que diante da presença de Jesus tem comparação? Oração é reconhecer sua autoridade. E aqui a gente fica incomodado porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, falhamos em reconhecer que dele é o reino, o poder e toda a autoridade. Amém? Quando essa verdade ela entra nas nossas vidas, algo precisa mudar. Os demônios não podem ter mais conhecimento da verdade do que nós temos. Até eles creem e tremem. Até eles reconhecem que a vontade de Deus precisa ser feita na terra como a vontade de Deus precisa ser feita no céu. E por que muitas vezes nós nos debatemos contra a vontade de Deus? Porque como filhos nos debatemos. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para cada um de nós. Talvez hoje você aqui é alguém que se identifica como uma pessoa religiosa. Tem conhecimento, mas te falta relacionamento. Talvez você é um seguidor, mas está seguindo Jesus a uma distância segura. Você não deixa que Jesus toque nas áreas da tua vida que precisam ser tocadas. Você não se aproxima o bastante para deixar que sua vida seja transformada. Talvez você seja um discípulo, como eu me identifico, mas carrega dentro de você situações que talvez por ausência de paternidade, por alguma experiência que você viveu com a figura de autoridade, alguma experiência de escassez, de falta, isso te marcou de forma que você guardou dentro de si lugares de incredulidade. E Deus quer curar esse lugar de incredulidade. Amém? A presença de Jesus faz isso. Essa paternidade precisa ser real nas nossas vidas. De forma que nós não vamos ter medo de desejar a sua vontade, declarar que venha o teu reino, que seja feita na minha vida a tua vontade, como a tua vontade é feita no céu. Isso não pode ser uma oração que sai da boca para fora. Nessa noite, isso precisa ser uma verdade dentro de nós. E hoje pela manhã, quando eu estava pensando sobre como eu encerraria esse momento, Deus trouxe no meu coração algo que o pastor Fabiano falou aqui na oração com a gente, que era sobre a experiência que Davi viveu em Ziclag. Deus trouxe isso no meu coração, pastor, por causa do direcionamento que Deus deu para vocês a respeito dessa igreja. Deus deu para vocês o direcionamento que esse lugar seria uma casa. E vocês criaram um slogan que eu queria pedir para o Vitor colocar para nós aí. Enquanto ele prepara, eu sigo falando. E Davi viveu uma experiência. Esse é o nosso slogan. Cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Vamos repetir juntos? Cada casa... Mais forte, né? Cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Esse é o chamado de Deus para nós essa noite. Davi, ele sofreu uma grande perda em Ziclag. Ele ia lutar numa guerra onde ele não foi aceito, e quando ele voltou, tudo tinha sido queimado, tudo tinha sido consumado e a família dele tinha sido levada embora. E diante daquilo, a palavra diz: eles choraram até não terem mais forças para chorar. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E ele disse: tragam-me o éfode. O éfode é a estola sacerdotal, que tinha as pedras Turim e Umim. E
E ele consultou a vontade de Deus. Eu devo perseguir, eu vou alcançar. E Deus disse para ele: você vai perseguir, você vai trazer de volta aquilo que foi saqueado. E nessa noite o convite de Deus para nós é: pega o teu éfode. Porque cada um de nós aqui somos sacerdotes dentro das nossas casas. E não importa se você é só um jovem, uma mulher solteira, uma viúva, uma criança, um adolescente. Se é você que Deus tem dentro da tua casa, você é o sacerdote daquele lugar. Amém? E oração, essa é a última definição que eu queria trazer para vocês nessa noite. Oração é assumir o nosso lugar de sacerdote dentro da nossa casa. E eu não pedi autorização, posso pedir para vocês subirem. Desculpa, a pastora está esperando ali. O louvor pode subir. Oração é assumir o nosso lugar de sacerdote. Oração é a gente assumir esse lugar de intercessores que Deus tem para nós. Eu não pedi autorização para ela, mas vou compartilhar a experiência de uma pessoa que é nova convertida aqui. E diante de batalhas que ela estava vivendo em casa, algumas noites ela disse: essa noite eu não dormi. Ali nessa noite não consegui dormir diante dessa situação. Mas essa semana ela compartilhou comigo ali nessa noite. Eu senti que eu tinha que levantar e eu levantei. E eu fui lá, e eu cantei, e eu peguei minha Bíblia, e eu peguei o óleo, e eu comecei a orar, e eu comecei a espalhar óleo para aquele lugar. E eu estou sentindo que está funcionando. Porque teve alguém que entendeu que era sacerdote dentro da sua casa. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Cada casa, uma igreja. Cada família, um sacerdote. Nós somos sacerdotes. Que o espírito de adoção seja derramado sobre o nosso coração. Se existia dentro de nós algum lugar de incredulidade, nós declaramos caído por terra. E que essa seja uma noite de restauração, de aliança com Deus. Um tempo novo para cada membro dessa igreja. Um tempo de relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Um tempo de vida, de fluir do Espírito Santo. De clamar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida como a vontade de Deus é feita no céu. Amém? Vocês estão comigo nesse clamor? Que venha o reino, que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Não estamos sozinhos nas nossas batalhas, não estamos desamparados nas nossas trajetórias. Deus tem um caminho, Deus tem um destino e você vai chegar, você vai chegar. Hoje não é tempo de ninguém aqui parar. É tempo de avançar, é tempo de continuar, revestidos da vontade de Deus, fortalecidos do seu propósito, chamados para algo que é além de toda a atmosfera terrena. Esse é o clamor do nosso coração, em nome de Jesus.